Senhor, te louvamos, te agradecemos por tua misericórdia, teu amor, tua bondade, pelo Espírito que vem habitar em nós, que está nos guiando a toda a verdade. Nessa noite, abrimos nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser a tua palavra. Ela é viva e eficaz. Vem, Senhor, dividir em nosso coração aquilo que não pertence a ti, aquilo que é o velho homem, e traz pelo Espírito a novidade da vida. Senhor, realmente nós queremos o teu falar. O teu falar tem a capacidade de tirar nossas trevas. Tira nessa noite as nossas trevas pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor por Jesus Cristo, amados irmãos. E começando a reunião, ainda os irmãos não chegaram, mas a gente vai desenvolvendo. Conversando com o irmão, ele trouxe o sentimento sobre a palavra de Deus. E a dificuldade de hoje identificar a palavra de Deus. Embora tenha hoje abundância de mensagens, nós temos pregações no YouTube, na internet, diversas plataformas falando e ensinando e muito mais. Mas, ao mesmo tempo, existe muita dúvida se realmente tudo aquilo contém a palavra de Deus. Então, nessa noite, nós vamos tentar, através das Escrituras, pontuar especificamente como nós podemos ter tranquilidade em relação às Escrituras e à palavra de Deus. Então, começando nossa leitura com 1 Coríntios, então, capítulo 2, versículo 9, Paulo ele usa essa expressão, mas como está escrito. Então, sempre que nos relacionamos com as Escrituras ou com a palavra de Deus, nós precisamos saber tudo que Deus falou, tudo que Deus fala, está escrito. Portanto, se alguma pessoa fala alguma coisa da parte de Deus que não está nas Escrituras, podemos dizer, então, especificamente que aquilo não é de Deus. Nem olhos viram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Então, irmãos, nos aproximamos de Deus porque realmente fizemos nossa escolha. Nós queremos ao Senhor, queremos a sua palavra, queremos pertencer a essa família de Deus. Então, o versículo 10 diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Essa afirmação é tão categórica, irmão, que Deus revelou pelo Espírito. Toda a Escritura, ou tudo que está nas Escrituras, precisa da revelação pelo Espírito. Mas quem de fato vai receber revelação? E aqui o versículo diz, é os que amam a Deus. Mas como seria amar a Deus especificamente? E em outro livro, que é 2 de Coríntios, que Paulo ele vai dizer uma afirmação ainda. No versículo 4, ele começa dizendo, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, esse ministério que Paulo recebeu antes, vamos falar assim, no ventre materno, esse chamamento do apostolado, é confirmado por isto, não que por nós mesmos sejamos capazes. Não é uma capacidade do apóstolo que permitiu ele ter um ministério, mas é o chamamento de Deus e a escolha de Deus. É que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a todas as coisas escuta, até as Ô, irmão, profundezas graça de e Deus. paz. Ô, amado irmão, graça e paz. Estamos aqui na comunhão, mas o irmão não entrou ainda. Como que tá as coisas? Como foi a Tudo comunhão? bem, tudo bom. Maravilha! Foi bom lá no estudo? Maravilha, irmão. Muito Amém, rica a palavra. O que amém. acontece, o resuminho É, acaba passando no dia seguinte, sim, né? Mas sim, é tudo para ver as festas em relação preparando a festa da Páscoa, sabe? Então, sim. vai se colocando de uma maneira muito a estratégia do diabo de querer É. atrapalhar os planos de Deus, mas é muito bom. É uma sequência de versículos maravilhosa.
Amém. Muito, ó, Nós é estamos tipo aqui. assim, é um irmão Hum, bem alinhado, vem naquela linha. Eu acredito que amém. amanhã eu vou passar, porque é interessante ver a sequência dos versículos. Até Sim, hoje, no irmão. finalzinho, eu perguntei assim, é, porque tem três menções em Primeira Crônicas, em Jó e Isaías, que falam alguma coisa da estratégia do diabo, né? Mas Sim. realmente vai usando lá, são vários versículos em Mateus, Marcos, João. Foi muito rápido as colocações dos versículos. O irmão Paulo tem uma tá assim, tá levando, tá conduzindo de uma maneira muito boa. Mas nós vamos deixa bater Amém. amanhã, aí eu vou falar para daí na segunda a gente fazer junto. Tá bom, irmão. Quem, Vai ser ótimo participar. quem que tá aí mais? Nós Tá temos... só você? Não, ele tava o irmão Ronaldo, mas saiu, acho que caiu, né? Nós estamos gravando. Aí eu achei que ia entrar, mas não está entrando. Não sei se tem dificuldade com a internet, mas eu E tá estava tudo bem com ele, abordando, irmão? irmão, essa questão. Tá tudo bem, tudo ótimo. Tá bem com ele. Aí, então, eu estava abordando a questão do. Um irmão tinha perguntado, né, para mim hoje, sobre como ter segurança em relação ao falar de Deus. Porque, embora existe muita informação, muitas pregações, tem plataformas hoje na internet ensinando as escrituras, falando da palavra de Deus, mas mesmo assim, para muitas pessoas existem dúvidas em relação se aquilo é realmente a palavra de Deus ou não. Porque, embora a palavra de Deus não tenha flutuação, não tem dúvidas sobre ela, a maneira com que algumas pessoas traz aquelas palavras das escrituras é o que fica em dúvida. Então, ele pergunta para mim, né? Como é, então, Vitor, ter mais segurança em relação a que aquela pessoa está falando, você identificar que aquilo é de Deus e não? Então, começamos a falar sobre para quem, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Muito Então, bom. 1 de Coríntios, vamos voltar rapidinho lá, para quem é a palavra de Deus? Então, ele disse aqui em 1 de Coríntios 2, 9, né? Uma expressão muito boa, né? Mas como está escrito, então, em primeiro lugar, Deus falou e tudo o que falou está escrito. Então, nós Verdade. apenas podemos trazer aquilo que Deus já falou. Então, aquilo que Deus já falou é a palavra de Deus. Não existe uma palavra que Deus está falando fora das Escrituras. Então, meramente o que nós podemos trazer é aquilo que já está escrito que Deus falou. Então, o versículo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, para quem é a palavra de Deus? Para aqueles que estão amando a Deus. Amém. Então, aquela pessoa que está amando a Deus, é para essas pessoas é que Deus fala. Então, o que está escrito é para esse tipo de pessoa. Olha que continua dizendo. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus está escrita. Em segundo lugar, é para aqueles que o amam. E em terceiro lugar, é por meio do Espírito que é revelado a palavra escrita. Amém. Então, levando e conduzindo esses versículos, me veio na memória, é João, capítulo 7, versículo 16. E essa é uma afirmação que o próprio Senhor falou, né? Ele respondendo à interrogação, ele disse: o meu ensino não é meu. Jesus falou isso. E sim daquele que me enviou. E aqui fica claro Amém. que Jesus ele está falando as palavras de quem enviou, que é o Pai. Então, o ensino dele, que ele está ensinando os seus discípulos e as pessoas, não era dele, era do Pai. E ele continua dizendo que se alguém quiser fazer a vontade dele, que é do Pai, conhecerá a respeito da doutrina. Então, essa afirmação, irmãos, não deixa nós como dúvidas, ou vamos falar assim, aquelas incertidumbres que será a palavra de Deus. Quando você ama o Senhor, está em busca do Senhor, quer o Senhor, a afirmação do próprio
o filho de Deus é que conhecerá a respeito da vontade de Deus. A Amém. doutrina, essa expressão doutrina, nós, inclusive, outro dia nós falamos o que era a doutrina, né? Então, tem várias expressões que quer dizer o mesmo. E um versículo-chave era, que nós lemos outro dia, foi Efésios 1, 13, que diz, quando se vai se referir à doutrina, se a doutrina é de Deus, está se referindo especificamente a esse versículo, Efésios 1, 13, que aqui ele vai ter assim, Paulo, né? Em quem também vós, depois que ouvistes aqui. A palavra. Então, ouvistes a palavra da verdade. Olha, a Amém. expressão. O evangelho da vossa salvação. E tende nele crido. Então, você pode trazer doutrina de Cristo. Ou a doutrina de Deus. Porque, irmãos, é assim, tudo foi planejado e executado pelo Filho, planejado por Deus, mas executado no Filho, à vontade de Deus. E é por isso que em Efésios também, versículo 1, 9, que está um pouquinho mais lá, você vai entender por quê. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Que segundo o seu bom prazer, o bom desejo de Deus, segundo o seu bom desejo que propusera em Cristo, de fazer Amém. converger nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, quando fala plenitude dos tempos, aqui não é só na vinda do Filho. A plenitude do tempo é desde que existe tempo. Por isso que antes da fundação do mundo, Deus já tinha o plano dele, de Amém. converger todas as coisas no seu Filho. Olha que impressionante. Todas as coisas, tanto do céu, olha que impressionante, tanto do céu como da terra, nele, digo, na qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme ao conselho da sua vontade. Então, Amém. fica muito claro, irmão, quando nós referimos à palavra de Deus, de que a confiança é interior, pelo Espírito de que aquela palavra vem de Deus. E também nós podemos não deixar de mencionar João 10, porque João 10 traz uma expressão muito forte para afirmar isso. Quando ele Irmão, disse, irmão, só antes sim, de irmão, ler João 10, termina de ler o 13 e o 14, porque fala muito do sim, selo do Espírito da promessa. Lê aí. é verdade, irmão, você tem razão. Ó, Um 13, em 14, quem né? é, Isso. em quem também É, vós, sim. Depois que depois que ouviste ouviste, a palavra da verdade, o que é a palavra da isso, verdade? É o evangelho da vossa o salvação, evangelho da vossa tendo nele salvação, também escrito, foste querido, selado poste com o ser lá. Santo Espírito da Aí, promessa. amém, Porque o Santo Espírito da promessa é o penhor, olha aí, amém. da nossa herança Nossa até o herança, resgate da sua propriedade em louvor a da sua propriedade glória. de louvor de sua É glória. como se Muito fosse bem, um irmão. penhor. Está penhorado Isso, até o resgate do final, né? Isso cumprindo a isso, muito salvação que bem. propuseram em Cristo. Exatamente. E você vê, irmão, que dentro dessa linha que nós estamos abordando, qual que é o desenvolvimento? A palavra de Deus. Como nós temos certeza, segurança que a palavra que estamos ouvindo da parte de alguém é de Deus? E aqui nós precisamos trazer à memória um versículo que Paulo vai dizer, né? E é 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Olha o que diz ali. Se quiser ler, irmão. 1 Tessalonicenses. 2, 13. Sim. Outra razão ainda temos. Nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo-vos recebido a palavras que ouviste, que nós ouvistes, e de que é de Deus, acolheste não Amém. como palavra de homens, e sim como em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Olha que versículo Crede. forte, irmão. Muito. Tremendo, né?
Muito Você sabe rico. que muitas pessoas pegam esse versículo para justificar que a pessoa que está falando, ou que ela está falando, ela tem razão suficiente para dizer que a palavra dele é de Deus. E aí onde entra justamente o que nós precisamos considerar. Em primeiro lugar, Deus falou, e tudo que falou está escrito. Então, Paulo, ele usa a expressão de que o que ele está falando é a palavra de Deus. Por quê? E qual que é a segurança que nós temos de que o que Paulo está falando é a palavra de Deus? Porque aí podemos dizer que fulano de tal está falando e a palavra que ele está falando é a palavra de Deus também, baseado nesse versículo, mas a distinção categórica, irmão, é que o que Paulo falou está escrito. E o que está Sim. escrito é palavra de Deus. Isso vai Amém. confirmar em 2 de Pedro 3,16. Porque tinha alguns que deturpavam. Olha que lindo lá. Vai lá, você vai ver que lindo, irmão. É 2 de Pedro, capítulo 3, né? Versículo 3. 16. Olha, esse versículo é maravilhoso, hein? Vou até grifar Sim. aqui que não está. Ao Ao falar, falar acerca sim, destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha, o versículo 15 está falando de quem que está falando aqui? O 15. e tende por salvação isso a Isso. longanimidade de nosso Senhor Jesus, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria lhe que foi dado. É E esse? aí você entende exatamente, que ao falar acerca desses assuntos, Paulo está falando isso, né? E a fazer em todas as suas epístolas, tá vendo? Sim, Então, aqui Paulo fala nas suas epístolas e alguns distorcem as palavras que ele fala. Mas olha que fala Pedro aqui. Esses que deturpam as epístolas de Paulo, deturpam as demais escrituras. Então, ele está incluindo Pedro na sua afirmação que as epístolas de Paulo são as escrituras. Tá vendo que impressionante? você viu que como ele sela dentro do espírito dele a verdade do evangelho falado através do irmão apóstolo Paulo. Exato. Pedro está afirmando, no seu falar aqui nesse versículo 16, que Hum. as demais escrituras e as epístolas de Paulo são a palavra de Deus. Sim, Então, voltando lá no 13 de novo, Paulo diz que, elogiando os irmãos em Tessalônica, né, 1 Tessalonicenses 2,13, que ele incessantemente dá graças a Deus. Por quê? 2 pontos. É que, tendo-vos recebido a palavra que de nós ouvistes, e ele afirma que é de Deus. Olha essa expressão. Acolhestes não como palavra de homens, e sim. sim, como em verdade é a palavra de Deus. Então, o que está acontecendo no mundo hoje de pregadores? Irmãos, tem pessoas que pegam as escrituras como se fosse que são palavras dele. E acrescentam eles seus próprios sentimentos e emoções que eles têm fora das escrituras. Verdade. E usam as escrituras para, como dizia assim, para afirmar que essas palavras deles são de Deus. Usando como, por exemplo, esse versículo aqui. Está vendo o que eles dizem? Aqui Paulo está Sim. dizendo que a palavra que ele falava é a palavra de Deus. Então, o que eu estou falando é palavra de Deus. Usa o Você está versículo vendo? fora do contexto, né, irmão? Usa o versículo Exatamente. fora do contexto como se diz, trazendo a sua opinião fora do contexto com interesse próprio, interesse Exatamente. partidário, porque para fins que levam às coisas que fogem do evangelho de Deus. Porque, irmão, Exatamente. esse dia eu vendo, se o evangelho de Deus não te leva o conhecimento da pessoa de Cristo e a cruz, Isso, irmão. alguma coisa está errada, você não está entendendo o que é o evangelho de Deus.
E Isso. olha, eu lembrei de 1 Coríntios 4:6, que nós já falamos várias vezes, ela fala: essas coisas, irmãos, apliquei-as figuramente a mim mesmo. Olha, e Sim. a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que Amém. ninguém se soberbeça em favor de um ou detrimento de outro, né? Então eu Exatamente. vejo que é igual, por exemplo, você pegar esse versículo maravilhoso de 2 Tessalonicenses 1:13, e você lê ela fora do contexto, 2, 3. você pode aplicar 2:13, você pode aplicar algo que você está com vontade de falar em cima desse versículo, Exatamente. né? Muito bom, irmão. Então, Isso, muito isso, bom. Eu acho que isso. eu vejo que essa sequência, irmão, que você colocou de João, o próprio Senhor, já deixou da maneira. A palavra que eu tenho falado é o Pai que me colocou. Então, essa submissão de você estar ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Cristo, realmente te faz você estar sendo selado pelo Espírito da promessa, né, irmão? Muito bom, Amém. muito rico, Amém. viu? Glória a Deus. E você sabe, irmão, que um versículo que me lembrei agora é assim, nós não fomos lá no 2 Coríntios capítulo 3, né? Dizendo assim, para quem que vem a palavra de Deus? Nós falamos que a palavra de Deus é para que a pessoa que ama a Deus, que ela está, pelo Espírito, está sendo revelado, né? E, como disse assim, mas tem uma terceira condição, e é 2 de Coríntios, capítulo 3, e ele vai fazer referência justamente a um paralelo entre o ministério da letra e o ministério do Espírito. Então, onde que opera realmente o ministério do Espírito? E ele diz no versículo 15, irmão, do capítulo 3 de Sim, 2 de Coríntios, diz assim: mas até hoje, quando ele Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. você vê? Então, exige não somente, irmão, amar a Deus, porque é uma condição para que aquelas promessas sejam real. Nós, assim, a palavra de Deus seja real para mim, é porque estou amando a Deus. Mas precisa uma condição, que é o versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor. Aí, ó, irmão, é impressionante. É, O véu lhe é retirado. Então, amém. irmão, você sabe que uma coisa que nós dizemos assim, né? Qualquer pessoa que é sincera e ouve o Evangelho, ela crê no Evangelho, é selado com o Espírito. E, de fato, o Espírito de Deus vem a morar em nós. Mas o Espírito está sujeito ao profeta. E se às vezes, irmão, nós não estamos convertidos ao Senhor de fato e de verdade, nós podemos limitar o Espírito ou condicionar o Espírito em não só falar daquilo que nós queremos. Um exemplo é Tiago. Eu não sei se o irmão lembra, mas quando teve aquele rebuliço que o Pedro foi na casa do gentio e ficaram todo mundo sabendo aquilo, isso foi no capítulo 11. Mas no capítulo 12, ele volta lá em Jerusalém para contar aquilo e todo mundo estava indignado. Nós podemos até fazer uma leitura rapidinho lá em Atos, capítulo 12, né? É É, Atos 12. é, Pedro, ele começa a contar, porque eles indagaram, né? É verdade que você entrou em casa de gentio, né? Então ele conta a experiência dele, que aconteceu no capítulo 11, como o Espírito levou ele a ter aquela visão do lenço com animais de mundo, e ele vai falar tudo Sim, isso, né? Aqui no versículo 17 de Atos, né? Ele começa, ele, Atos, porém, faz Atos 11, Atos 12, 17. Aqui é 12 e Pedro. 17. E ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e acrescentou e anunciou isto a Tiago e os irmãos. Ah, não, não é esse não, irmão. Não, não é esse não. Deixa eu ver se é o capítulo 11 mesmo. Capítulo 10 que aconteceu, né? Aquela visão, mas é o capítulo 11 mesmo. Versículo 13, ele está contando aqui, né? Versículo Sim, está 12. contando. Então o Espírito me disse, isso, que eu fosse com ele e se excitar. Foram comigo também estes
6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Está falando de Cornélio aqui. E Sim, ele nos contou como viram o anjo em pé em sua casa e que lhe dizera: envia a Jope a mandar chamar a Simeão por sobrenome Pedro, o qual sim. te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e tua casa. Quando, porém, comecei a falar, olha que expressão linda, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Ele está contando isso. Então me Sim. lembrei da palavra do Senhor quando diz: João, na verdade, sou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Amém. Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós, que nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Aqui está contando isso, né? Está contando a E o experiência, né, do derramamento. exatamente, mas bem, aqui o Espírito está, né? E diz 18: e ouvindo eles estas coisas, que são todos aqueles judeus que estão ouvindo, que estavam escandalizados porque Pedro fez, apaciguaram-se e glorificaram, dizendo logo também ao gentio foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Certo? Até aí está tudo Está bem. tudo bem. Mas aqui, agora vai ser Tiago que eu vou falar. Eu acho que depois dos 18, vamos ver. Eu acho que não é esse, não. Vamos ver se. Até aí, Pedro contou isso, né? Eu acho que é o capítulo 12, sim. Vamos ver. Ou é o 13? O 13 aqui é quando Saulo e Bernabé, eu acho que foi, né? É, Que eles foram lá para contar. João volta a Jerusalém, que houve uma dissensão entre eles ali, discutiram, né? essa dissensão não estaria naquele quando fala lá em Gálatas, irmão? Não? Sim, sim, mas aqui está relacionado a Tiago, que ele vai tomar, eu acho que é Tiago aqui. Vamos ver. Aqui eu acho que ele volta. Vamos ver. Não, não é não. Mas eu não lembro agora o versículo, mas é assim, Pedro e Tiago vai dizer para eles assim, né? Porque Pedro está dizendo estas palavras, e então todo mundo ficou contente com essa afirmação do que Deus fez com o gentio. Mas Tiago, ele disse que não ia impor coisas da lei, mas ele fez referência a poucas coisas da lei, como, por exemplo, não Comer que se carnes abstenha de animais sacrificadas. sacrificados a ídolos e da prostituição. Então, ele, como dizia assim, trouxe alguma coisa da lei para os gentios novamente. Sim, Então, ele já tinha tudo, por isso que eu não estou lembrando agora, mas não sei se no 13 ou no 12, agora fugiu mesmo o versículo. Mas é aí que trouxe essa referência. Não vamos perder tempo com isso, mas depois o irmão acha, né? Os irmãos também vão achar essa passagem. Ali, Tiago, ele deu um parecer. E era uma pessoa que estava com o Espírito. E nós lembramos que Tiago, ele teve uma inclinação para as coisas da lei. Embora eles eram judeus, ainda não abriram mão da lei, nem das sim. práticas, nem das rituais judaicas em relação a isso. Essa transição para esses irmãos de sair da antiga aliança para a nova era realmente muito pesada. Então você vê, Sim. embora eles estavam com o espírito, ainda eles estavam impondo a alguns irmãos coisas da lei. E que você vai ver que da parte de Tiago, muitos judaizantes foram, vamos dizer assim, influenciaram a muitos se circuncidarem. Até Paulo, quando Ó, foi com. Pode, pode falar, irmão. irmão, eu acredito que eu acho que está bem em Atos, é um pouquinho mais para frente, quando Paulo chega a Jerusalém,
que ela pega uma Pode conotação ser. lá no capítulo 21, fala lá de fazer Uhum. o voto, né? Que há de fazer, pois, certamente. Ó, aqui, ó. Ó, Sim. e foram informados a seu respeito que ensina todos os judeus entre os gentios apostatarem de Moisés, dizendo-os que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os Aí, costumes ó. da lei, né? Tiago falando, ó, Tá vendo? no dia, começa lá no 18, no dia seguinte, Paulo foi conosco e encontrou-se com Tiago, e todos os presbíteros reuniram, e tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram Isso. eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei? E foram informados a teu respeito que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo que não deve circuncidar seus filhos, nem Aí. andar segundo os costumes da lei. Olha a dificuldade que estava tendo. Que há de fazer, Exatamente. pois, a cobrança do irmão. Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto do Nazireno, né, irmão? Toma-os, Sim. purifica com eles e faz depressa necessária para que raspe a cabeça e saberão todos que não é verdade o que diz a teu respeito. E pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para se abstenham de coisas sacrificadas a ídolos, do Aí, ó. sangue, da carne de Exatamente. animais sufocados e relações sexuais ilícitas. Então Paulo tomou aqueles homens no dia seguinte, tendo purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que fizesse oferta em favor de cada um deles. Aí o que vai acontecer Isso. é a reviravolta. O Senhor não vai permitir essa Exatamente. situação. Exatamente. Os judeus vão querer linchar ele, né? Apedrejar, ele é mandado para fora para um cesto que o Senhor não permitiu. Porque olha que momento que você levou essa palavra. Por Sim. pouco me faz a persuadir a voltar para a cumprir a lei. Né? Eu acho É que é isso que o verdade. irmão queria falar, né? Achei o versículo. Atos 15 era. Sim. Era quando justamente eles, Paulo e a controvérsia sobre a circuncisão aqui, né? Ah, sim. Alguns indivíduos que desceram a Judeia ensinavam os irmãos, se não vos circuncidar segundo a costume de Moisés, não poder ser salvo. E aí, né, tendo havido uma parte de Paulo e Bernabé contenda não pequena, viu? Discussão com Sim. eles, resolveram que esses dois e alguns outros diante deles subissem a Jerusalém. Aí eles subiram por causa disso a Jerusalém, porque estavam Ah, querendo entendi. impor aquilo, né? Agora, olha o parecer de Tiago aqui. É, o parecer de Tiago é no versículo 12. Sim. E toda a multidão silenciou. Aqui, agora, Tiago vai falar. Passando a Sim. ouvir a Bernabé e a Paulo, que contavam quantas sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, olha só. Depois que eles Sim. terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atendei nas minhas palavras agora. Olha, esse é interessante, né? Não disse Sim. atender as palavras de Deus, né? As minhas palavras. Irmãos, atendei nas minhas palavras. Expôs Simão Sim. como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o da sua ruína, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor faz estas coisas conhecidas desde o século. Pelo que julgo eu, aqui que está, irmão. Olha a expressão que ele Entendi. usa. Julgo eu. Não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Ou seja, ele tá dizendo Ah, assim, não entendi. É vamos, isso aí.
não vamos impor a circuncisão. Mas olha o que ele vai falar agora. Mas escreve-lhes que se atenham de contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne dos animais sufocados de sangue. Por quê? Versículo 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Aí você está vendo o motivo, né? Quer dizer, Sim, aqui ele tem um grãozinho de areia dele mesmo. Por um lado, sim, ele não impõe a circuncisão, como ele diz, né? Mas ele está trazendo a seriedade do que Moisés falou, como dizendo assim, o que Moisés falou não vamos deixar de lado. é, Né? Então, vamos dizer para os gentios essas coisas agora sim, vamos impor a eles. Vamos dizendo assim, tá vendo? Vocês são crentes, mas vocês têm que ter uma identidade, porque a sinagoga, esse 21, eu nunca tinha lido. Porque Moisés tem em cada cidade o quê? Desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde lido sim, todos os sábados. O que era lido todos os sábados, né? A Torá, né? Você vê como que é. a Torá. Então, eles estão dizendo, construindo algo sobre o que o Espírito queria fazer, mas eles estão condicionando o Espírito. Isso que eu queria falar para você. O exemplo, né? Entendi. Então, existe aquele perigo de pessoas que ficam, vamos dizer assim, não acompanham o que o Espírito está fazendo nas Escrituras e não estão tendo revelação do que está querendo fazer, ou que Deus fez, propriamente diz. Quando a gente fala, por exemplo, que Jesus morreu por nós para nos livrar dos nossos pecados, você tem versículos bíblicos que falam. Mas aí o que acontece? Tem pessoas que usam aquelas expressões para dizer, veja bem, você antigamente era um pecador e Jesus na cruz ele te limpou agora de todo o pecado. Você ficou, todos os teus pecados de outrora foram perdoados. Agora que você tem a Cristo, você é uma nova criatura, agora você tem que andar, você já agora você não tem que andar conforme aos mandamentos de Deus, conforme o que Deus estabeleceu. E sim, em certa maneira tem verdade. Mas Sim, o que não entende, propriamente dito, é que o que realmente aconteceu na cruz. Foi eliminado aquele homem pecador. Não é que ele foi limpo, aquele pecador, agora para não pecar mais. Ele foi morto na morte de Cristo. Esse é um posicionamento das Escrituras. Então, quando nós verdade. levamos as pessoas à revelação do que está escrito, é porque no mesmo foi revelado para nós isso. Então, Sim, como é que nós vamos levar, por exemplo, o Evangelho, como disse assim, dentro de uma perspectiva que eu vejo? Eu vejo que Jesus me limpou dos meus pecados e agora não posso mais pecar. Então, é muito superficial ainda. Não que não esteja errado, mas quando você vai sim, nas Escrituras, o que te mostra o que aconteceu no Evangelho é que foi eliminado o homem pecador. Quando nós trazemos sim, isso, irmão, é mais profundo agora. Eu estou dando o exemplo sim, de Tiago, como que ele teve uma visão que aceita Jesus, mas nas condições que ele vê. Quer dizer, você é cristão agora, mas Moisés não pode deixar de lado. Nós temos uma sinagoga agora. Eu dizer assim, quer dizer, os gentios são Você vê mais, né? uma dificuldade, né? Uma Então, dificuldade da transição, né, irmão? Uma dificuldade da exatamente. transição, né? E isso daí Isso, bem serve exatamente. para a gente, irmão. Serve para a gente que Amém. muitas vezes nós estamos tão arraigados em conceitos religiosos que tivemos do passado que temos uma dificuldade da transição para passar para o evangelho genuíno que é estar em Cristo. Quantas Exatamente. vezes nós nos arrastamos com coisas do passado, com coisas que nos prendem, com dogmas, com pontos que a gente tem dificuldade? Então, para a É liberdade verdade. que Cristo nos chamou, né? Então, à Verdade. medida que o Senhor vai nos dando mais clareza do Evangelho, você vai, por exemplo, você consegue ler essa palavra de Tiago sem ser uma ofensa, sem ser uma Ok. situação. Você consegue enxergar o qual era o que estava naquele momento sendo passado. Estava numa transição Verdade.
que ainda estava sendo feito no coração de muitos irmãos. Você pensa bem, quantos judeus que receberam Cristo naquele momento que estavam com essa dificuldade também, né? Dessa Verdade. transição de que guardar a Torá, guardar os ensinamentos e participar dos preceitos do Velho Testamento e ainda mesmo tendo crido no Senhor. Então, eu acredito que Verdade. tudo isso aí também é importante para mostrar, né? Que muitas vezes a gente pega irmãos de vários grupos que estão presos a tantos dogmas de família, arraigado em tanto clero, que é difícil. Até a pessoa realmente conheceis a verdade vos libertará, é o que ela está nos libertando hoje. Até Amém. da gente ver uma palavra dessa, e não é julgar, é se colocar naquele contexto da época, que próprio Tiago, o próprio irmão de Jesus e um servo do Senhor, depois ele acaba escrevendo a carta, escrevendo Tiago com uma maturidade muito maior, né? Não é verdade? Sim, verdade, irmão. Mas, E- mas o Senhor deixa tudo isso, irmão, para que a gente realmente possa é, examinar e, através disso também, observar o contexto da época e a transição. Eu até queria depois que o irmão lembrasse, Sim, quando Paulo conversa com Pedro, Pedro não acaba dissuadindo que ele estava com os gentios, na hora que chegam da parte de Tiago, das partes de judeu, o que aconteceu? Ele chegou a quase se apartou e ele foi repreendido duramente, né? verdade. Essa palavra Exatamente. é um Foi mesmo, contexto foi. para isso aí também. Exatamente. E Paulo, ele usa muitas expressões em relação à veracidade das escrituras, né? Por exemplo, quando ele traz o evangelho aqui no capítulo 2, ele tem uma expressão aqui, versículo 16, ele, do 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos, como nós Sim, os que se perdem. Para com este, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é sim. suficiente para estas coisas? E ele usa essa afirmação no 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, e usa a expressão, Mercadejando. mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. E você sabe que eu fui aqui no transliteral da palavra, essa palavra que usa aqui é mercadejando, e tem Sim. uma expressão que diz assim, literalmente significa vender com um mercador desonesto. Você sabe um vendedor que vende uma mercadoria desonestamente, adulterando, né? Adultera o produto. Adulterando a mercadoria. É, é como disse, dilui um produto, né? Exagera num É. produto para vendê-lo, né? Como disse. Então, ele não é sincero, por isso Paulo usa a expressão. Em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, Sim. essas expressões também estão em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 5. 1 Tessalonicenses 2, 3 ao 5. Foi por isso que já não me sendo É, possível continuar esse, primeira Tessalonicenses 2, 3. a 2:3. Isso. Pois a nossa Aos, exortação não procede de engano, nem isso. de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, Aí. visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Amém. Assim falamos não para que agrademos os homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Irmão, esse versículo é muito forte. Quando as pessoas usam o Evangelho fora do contexto, usa para agradar homens. É o que a Exatamente, gente irmão. vê um evangelho da prosperidade, não um evangelho da cruz,
o Evangelho de Cristo. Então, aí muitas vezes a pessoa fica deliciada naquele ponto, né? Mas o Sim. Evangelho genuíno, ele agrada a Deus e não agrada a homens, né? Por isso que faz a divisão, a cruz faz uma divisão, né, irmão? Realmente, Amém. que as nossas opiniões têm que realmente morrer. Amém. Amém. Muito bom, Verdade. irmão, muito bom. Olha 2 de Coríntios 4:2, irmão. Olha que lindo esse versículo. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Nossa, esse Que coisa versículo linda. completa aquele Impressionante, né? outro lá, maravilhosa. Mas olha, se Exatamente. o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Olha que Está seriedade. encoberto. No quais aqui Sim. o Deus, em letra minúscula desse século, cegou o entendimento dos Chegou. incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e Amém. a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus lhe Sim. disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo Sim. resplandeceu em nosso Resplandeceu. coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na onde? Na Na, face de na Cristo. face de Aleluia. Cristo. Aleluia. Amém. Muito Eu acho que rico. essa distinção faz uma grande diferença. Você, assim, quem estando por um lado, você tem essa expressão, né? Ela pode estar enganada. A pessoa fala, ela está convicta naquilo que vê, mas ainda não tem revelação daquilo. Então, ele vai ensinar, ou vai falar, ou vai transmitir palavras que contém ele mesmo, o raciocínio dele. Então, o Sim, perigo justamente isso, porque quando nós, pelo Espírito, podemos falar, nós temos limitações. Isso que o irmão leu o versículo lá de 1 Coríntios 4, né? Não ultrapassemos o que está escrito. Então, ele usa, se você ler esse contexto desse versículo em 1 Coríntios, capítulo 4 ali, ele está usando o exemplo de Apolo e dele. Ou seja, como dando um exemplo, né? A preferência de alguns sim, irmãos em relação a alguns irmãos, sim. como Apolo, e outras preferências de Paulo, é um exemplo para eles, que eles estão ultrapassando, porque o importante não é Paulo nem o Apolo. O Apolo. O importante é a palavra de Deus. Quer dizer, quando você está unido a Cristo, está seguindo Ele, o que importa agora é a palavra dele. Por isso que ele usa essa expressão, não ultrapasseis o que está escrito. Amém. Ou seja, ele usa o exemplo deles, né? Como você vai ver ali no versículo 2 do capítulo 4, olha que lindo isso aí. É 1 Coríntios 2, 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva. Você vê, Paulo está dizendo isso, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e Sim. sim no poder de Deus. Olha aqui. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria desse século, nem de poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria Amém. essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, isso que nós lemos agora, né? Agora, vá no capítulo 4 agora, irmão. Versículo 2. Ora, Ora, além né? do que, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, Amém. a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguiu a consciência
Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois que me julga é o Senhor. Portanto, Puxa vida, hein? nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não Amém. somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará, olha, irmão, aqui, os desígnios do quê? Do Dos coração, né? corações. Dos Tá vendo? corações. Porque do coração que sai as coisas, viu, irmão? Que, que Então, cada saia um as recebe, fontes da vida. exatamente. E cada um receberá o seu louvor de Deus. Estas coisas, versículo 6. Irmãos, apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo, Apolo. por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. O que eles têm que aprender? Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça. Olha o fim ali, ó. A Sim. favor de um em detrimento do outro, porque eles estão fazendo preferência, né? Um prefere Apolo por Preferências de sua homem, né? qualidade. Um prefere de Exatamente, Apolo, eu sou de Cefas, né? exatamente. E Por por isso que a isso, irmão, que é distinção muito está. importante a palavra ser sempre examinada no contexto também, né, irmão? Sim, verdade. Então, tem dois lados. Por um lado, tem aquele que está ensinando, né? Então, Sim. esse cuidado tem que ser a questão do coração convertido ao Senhor. Agora, sabe qual que é o outro lado, irmão? Quem está recebendo. Quem está recebendo. Porque aí também está essa questão. Porque se a pessoa está com um coração também convertido ao Senhor, ela vai conseguir Sim, distinguir, como fala lá em João 10, né? Você lembra que nós não conseguimos ler, mas João 10, sim. ele dá um exemplo muito claro. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E de Sim. modo algum seguirão um estranho, Paulo, porque não lhe Amém. reconhecem a voz. E ali, voz tem relação ao ensino que vem da parte do Senhor. E isso, irmão, é muito significativo, porque quando nós estamos tentando definir a palavra de Deus, é uma questão de coração, é uma É questão de verdade. converter-se ao Senhor e é uma questão de nós andarmos no Espírito. Porque no Espírito, quando ele foi enviado, lembra que João 14, ele é muito categórico, né? O Senhor vai dizer assim, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não viria, né? João 14, eu acho que é. João 14, 12, né? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto eu pedireis no meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedireis alguma coisa no meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja Amém. para sempre convosco. Amém. Ó, versículo 17. O Espírito da verdade, Davi. que o mundo Amém. não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Porque, disse assim, não conhece. Vós o conheceis. Aí, Nós- irmão, vós o conheceis. Amém. Porque ele habita convosco e estará em vós. Olha que lindo, irmão. Amém. Lindo, irmão. Você está vendo? Fechou. Ó, e fechou, irmão, mas olha, você pegou lá em João 10 que você passou, você tinha lido, mas olha como que fica mais Sim, forte agora. É o João sim, 10:14, só para complementar. Eu sou o bom pastor e sim. conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Me conhece. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Amém. Então haverá um rebanho, um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Olha agora, irmão, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu Pelo contrário. espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar, também para reavê-lo. Esse mandato recebi do meu Pai. Então, irmão,
eu vejo por isso que a obra começa no crer, né, irmão? Quando você, Amém. o No crer. selo do Espírito, aí vem o seguinte, aí vem o crescimento na fé. Mas a Amém. palavra semeada, aquela palavra, a pessoa creu, recebeu Cristo, Amém. recebeu, né? E quer dizer, e muitas vezes está ali, ainda está como leitinho, está iniciando, mas olha quem que é o responsável pelo o pastor das ovelhas. É a ovelhinha que está começando, né, irmão? Amém. Verdade. É muito rico, né, irmão? E você Muito sabe que rico, muito. nós estamos falando isso. Isso aqui não é novo, né, irmão? Essas pessoas que deturpam a palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento, já o Senhor, Deus já exortava as pessoas em relação a isso. Por exemplo, tem um versículo em Jeremias 6, 13 e 14. Olha como é que é a impureza daquelas pessoas que se envolvem com as coisas de Deus, né? Jeremias capítulo 6, versículo 13. Porque desde o menor deles, achou, irmão? Jeremias Achei. 6, 13. Sim, Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. Entanto, tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Olha que impressionante. que coisa. Cura superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Olha que impressionante. Você vê, meu. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Isso me lembrou, sabe de quê? O Senhor tinha ressuscitado, né? E tinha os soldados ali, né? Veio um anjo e removeu a pedra. Aí todos ficaram como mortos, aqueles soldados, né? Vindo aquele cenário da ressurreição de Jesus. E foram para os fariseus, ali, os religiosos, as autoridades, foram contar o que tinha acontecido. E aí você vê a reação daquelas autoridades, daquelas pessoas que conheciam as escrituras. Erramos agora, né? Não foi assim, irmão. Sabe o que É fizeram? verdade. Não creram. Pagaram uma soma de dinheiro alta para que eles não falassem o que aconteceu. Você está vendo? Sim. Não tem vergonha, essa expressão aqui me fez lembrar, né? É, será envergonhado, mas eles hoje não têm vergonha, esses povos ali, né? Porque eles fazem as coisas por ganância. Tanto o profeta como o sacerdote. Olha que situação em Israel não tinha, irmão. Aquelas Viu, pessoas que irmão? representavam a Deus na época. Sim. Você me fez lembrar daquela de Isaías 30 também. Olha, olha, Ó, olha. ó, olha como que Sim. pega. Vai, ó, 38. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante ele. Escreve num É, livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é esse, filhos sim. mentirosos, filhos que Olha, não querem ouvir a lei do Senhor. Eles olha. dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizeis Que coisas coisa. aprazíveis, irmão. Profetizais ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Não nos faleis mais do Santo de Israel. Pelo que Que assim diz o coisa, né? Santo de Israel, visto que rejeitais essa palavra, confiais na opressão e na perversidade, sobre isso vos estribais. Olha o perigo aí, Olha né, só, irmão? que coisa impressionante. E me fez lembrar também de Jeremias 23, 28. Ó, antes desse para 23, 28, irmão, que está na mesma Sim, página, guarda esse 23, sim, 28, mas olha aqui, ó. Olha, sim, e o próprio 29, o versículo do 9 ao 13, antes de ir para lá, ó. Estatelai-vos e sim. fiqueis estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que
que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes, por toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: Sabe? lê isso. Peço que ele responde: não posso, porque está selado. E dá o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso. Peço-te, e te responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens Mandamento que de homens. maquinalmente aprendeu. Aprendeu, que coisa, né? Oh, impressionante, irmão. E ele usa isso lá em Marcos 7, né? O Usa lá Senhor para lá. Jesus. É, Pode ir para aquele que Marcos você falou, 7, irmão. Vai na sequência. Jeremias? ó, é Jeremias, mas depois vamos lá, sabe onde? João 5:44, porque ele estava fazendo referência lá. Mas vamos lá, vamos em Jeremias 23, 28. Olha que impressionante. Esse versículo que eu citou agora do Isaías 39 é impressionante, hein? 29, Demais. impressionante. O 23, profeta, achou? 38. Assim. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas Já vai, aquele calma, em calma. quem... Espera só um pouquinho, irmão. Jeremias, Sim. qual? 23, 28. 23, 28. Certo, certo. Puxa, esse que eu queria Sim. ouvir também, irmão. Isso, muito bom, lembrou bem. Eu tava procurando Aí, esse cair em Isaías, sabe? É aí. isso mesmo. Pode ler, irmão, pode ler. Mas podemos ler bem antes, né? É. Não, esse é muito 23, forte, isso daí. Isso é pode uma ler do... demonstração desse tema que você trouxe hoje. Porque Exatamente, irmão. você É uma trouxe a estação mesmo. palavra a respeito de como você sabe se a pessoa está falando pelo Senhor ou não. Não é assim que você Isso, começou a reunião, a exatamente. abordagem? Comecei assim, irmão, exatamente. Então Ó, leia aí, 23, irmão. 23, 23, vou ler. Tá. Acaso sou Deus apenas de perto, disse o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se é alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvidos que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo: Você vê. sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras? Que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer o que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como se os pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O Você profeta vê. que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale minha palavra com verdade. Quem Amém. tem, que tenha a palha com o trigo, disse o Senhor. Não é a minha palavra fogo, disse o Senhor, martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, disse o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um a seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele diz. Eis que Puxa eu vida. sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e liviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quanto, pois, este povo, até tá bom. É impressionante, né, irmão, essa leitura? Não, Irmão, quando eu fui para Isaías, eu fui com a intenção de ler essa Certo. palavra que o irmão leu em Jeremias. Aí eu caí lá, daí pegou uma sequência, mas eu vejo que tanto aquela de Isaías, que é uma admoestação também, como essa de Jeremias, Sim, fala de uma maneira muito clara. E sim, hoje, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, eu vejo isso em alguns pontos,
A pessoa usa um refrão da Bíblia, um versículo Isso, fora do irmão. contexto que fala: Vitor, essa palavra é para você. Você não tem feito É, isso, aquilo. E amedronta a pessoa, ou traz uma palavra fora do contexto para benefício, ou para exatamente. amedrontar, ou para trazer a pessoa totalmente fora da verdade, né? E aqui está falando de uma maneira Verdade. clara. Olha que o senhor fale só da palavra, não ultrapasse a palavra. Muito Amém. bom. Que coisa impressionante. E você sabe que dentro dessa leitura que nós estamos falando, né? Porque o irmão que perguntou, fez a pergunta, é o Mário. E eu vou Ah, o falar para Mário. o Mário vai ouvir agora. O Mário, eu falo para você, tem dois lados. Por um lado, você fez a pergunta certa. Como saber a palavra de Deus realmente que aquelas pessoas estão falando? Mas a pergunta é também, como realmente a pessoa está recebendo a palavra que vem da parte de Deus? É, E isso é muito sério. Por um lado, é sério daquelas pessoas que estão falando, e aqui nós vimos a lista de pessoas que não estão convertidas verdadeiramente ao Senhor, e, é portanto, eles verdade. não vão trazer a palavra de Deus, vão trazer sua própria palavra. Mas tem um mais, viu, Mário? E os demais Sim. irmãos que vão vir. Quem está recebendo a palavra está convertido ao Senhor. Olha aqui, João 5,44 agora. Olha que impressionante isso aqui, o próprio Ô, Senhor vai irmão, falar, né? É, João, depois que você lê João 5,44, aí você lê sim. próprio quando Jesus estava sendo interrogado pelos maiorais, falou: por pouco me faz a converter ao Senhor. Né? Depois você lê esse Tá versículo vendo? também, porque vai ser Tá bom. bom. Tá ótimo. Ó, 44. Ó, versículo 43 para contextualizar. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Está falando para Israel, né? Sim. Como podeis crer? Tá vendo agora? Como podeis Puxa crer vida. vós, os que aceitar glória um dos Puxa, outros? puxa Contudo, vida. não procurais a glória que vem de Deus único. Tá vendo, irmão? Amém. Amém. Impressionante. Não penseis que eu vos acusarei perante meu Pai. Quem vos acusa é o próprio Moisés, é a própria lei que eles estão falando, né? Sim. Em quem tem firmado vossa confiança, né? Porque se de Ó, fato cresces em Moisés, também creirás em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. você vê, irmão. Se, porém, não crees nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Diz. Tá vendo, irmão? Você está vendo, irmão? O que que a Que religiosidade, coisa. muitas vezes a pessoa está dentro da doutrina, mas não está enxergando Cristo. Que coisa mesmo. Impressionante, irmão. Eu acho que. Qual versículo que você Eu encontrou? queria que o irmão, não sei se é finalzinho pode ser de Mateus, Marcos ou Lucas, onde que É. estava, eu não sei se é o Herodes, que estava, alguma das autoridades falei, por pouco me faz a convencer. É, não sei se é a pregação Em Atos, é. eu acho que é Atos, né? Acho que é no final. Ou é Atos Paulo 26, falando, 28. Paulo falando É de Paulo Atos, né? falando. É Paulo É o falando. rei Agripa. É isso, ó, rei Atos Agripa. 26. É. Atos Atos, 26, 28 ao 30. é isso mesmo. Atos 26, do 28 ao 30. Eu acho que é importante você dar essa conotação, porque se você falou do coração Verdade. quem prega, o coração de quem recebe. É. Isso. Como que está recebendo? E quem estava falando era Paulo, né? A É pessoa que estava Paulo, cheia do eu Espírito acho que eu enviado me por Deus. confundi. É, Paulo que estava É, falando. exatamente. Pode ler. Ó, aqui ele faz uma dissertação sobre o evangelho para todos os ouvintes, né? E ele diz do 26, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas que lhe é oculta, porquanto nada se passou em lugar escondido. Acredita, ó rei Agripa, acredita nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Sim. Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. É esse o versículo. Exatamente. Quer dizer, Paulo mesmo ainda que tem. respondeu: assim Deus É, permitisse.
Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito pouco, não apenas tu, ó rei, porém todos o que hoje me ouve se tornasse tais qual eu sou, exceto essas cadeias. E ele traz a palavra não só para o rei Agripa, irmão. Ele traz a palavra para todos. Aí você vê como que é, né? Aí você vê um coração que ela está ouvindo, vamos dizer assim, de mão direta do apóstolo, com o frenesi das escrituras, com, vamos dizer assim, o entusiasmo do apóstolo, com aquela autoridade da palavra, mas a reação dele é, como disse assim, por pouco, como disse assim, quase, né? Quase que fui convencido, mas não fui convencido. É isso que está falando, né? Eu consegui conservar meus pensamentos. Que coisa, né? O coração não se converteu ao Senhor, irmão. O coração não se converteu. Ele estava naquele ponto que ele estava analisando, ele estava se estribando nos seus próprios conhecimentos, analisando. Então, aí vem uma coisa muito boa da palavra que você trouxe hoje. A obra de Deus e que creiais. Porque quando o princípio de crer, que o coração está aberto para crer no Evangelho, é o princípio. Agora, quando o coração está se apoiando nos conhecimentos próprios, você duvidando, você analisando aquela situação, muitas vezes o irmão está pregando a palavra, mas o coração não está adequado, está cheio de. Ele não está crendo, né, irmão? A palavra ele não está crendo. Aqui é um exemplo claro, né? Muito bom. Muito eu bom. Eu fecho com um versículo na Apocalipse, para terminar. Apocalipse capítulo 22. Finalzinho. Certo. Ô, irmão, você viu que maravilha como a palavra vai puxando os versículos? Se você puxar todos esses versículos e colocasse numa linha, é impressionante. Você vê a testa de Jeremias, não foi forte esse de Jeremias? Forte demais, né? Essa palavra de Jeremias, eu vou dar um testemunho antes de você ler, só para acabar, que é bom ficar gravado. Eu estava numa época, apareceu duas mulheres, foram lá na clínica, eu já te falei isso. Falou, ó, você não sobe para o Mato Grosso que eu estou vendo você voltar, nós temos uma profecia para você. Nós estamos vendo você voltar num caixão lá do norte. E o rapaz, aquilo eu fiquei atribulado com aquilo lá. Você lembra, né, irmão? Eu não sei se eu falei. Lembro. Porque nós tivemos essa visão e essa revelação. Olha o perigo. E foram bater lá na clínica. Então, o próprio diabo, irmão, o diabo usa situações para que mostram que fale pela palavra, fale pelo Senhor, mas ultrapassar, falar em quem é sonho, só fala do sonho. Fala do sonho. Tá bom, irmão, pode falar aí. Apocalipse 22, 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, e claro que está falando Apocalipse, mas é todas as escrituras, né? Amém. Testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa dessas palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas disse: certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, do Senhor seja convosco. Amém. Todos. Aleluia. Amém. Aleluia, irmão. Deus que o Senhor dê um bom irmão. descanso, Obrigado, a palavra seja cada dia mais edificada em nosso coração e no coração dos irmãos também que estão crendo e ouvindo. Que o Senhor possa cada dia nos dar mais profundidade e a gente conhecer mais a Cristo. Amém, irmão. Tá. Que seja assim. Deus seja louvado. Um grande abraço, irmão. Tá tudo bem aí? Bom descanso, tudo na paz? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Então tudo tá bem. bom. Graças a Deus. Fica na paz, amado. meu irmão. Um abração. Um abração. Obrigado. Bom